Eu também ainda estou banqueteando naquela bênção esta manhã. O excedente, muito abundantemente, é desconhecido. As coisas que Deus pode fazer por nós quando nos congregamos. Vocês perceberam, desde que nós fizemos esta consagração a Deus, como as coisas estão indo aqui? Bênção após bênção, poder após poder, glória após glória. Tem sido uma maravilha, e Ele continuará a fazer assim. Esses lenços, eu orei sobre eles, se há alguém aqui a quem eles pertençam. Agora, eu só quero comentar isto só por uns momentos e, primeiro, quero agradecer a todos vocês por seu ótimo presente de Natal, pelo terno que vocês compraram para mim. Era o que estava no seu, irmão Neville? Sim, senhor, um terno. Pregadores sempre acham como usar um terno. Maravilha, isso é bom. Agora eles transpiram, e esse suor estraga a roupa mais rápido que qualquer coisa que eu saiba. Vejam vocês. E requer-se muitas roupas para suprir um pregador, e boas roupas. Roupas de algodão bem barato estragam-se rapidamente. Assim, um bom terno como esse vai demorar um pouco para gastar-se. E simplesmente pensem, vocês estão apoiando e dando estas roupas ao servo do Senhor. E o Senhor os abençoe. Jesus disse, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Assim vocês não compraram um terno para 2 ministros, vocês compraram 2 ternos para Jesus. Foi isso o que ele disse, a mim o fizestes. Mas aquele pequeno toque celestial esta manhã, vocês notaram? Nenhum apelo para virem ao altar, nem nada, mas logo após a mensagem e o refrigério do Espírito Santo derramando-se sobre as pessoas, glória de Deus movendo-se, elas começaram a subir e a descer de todos os lados. E eu observei alguns dos meus excelentes amigos batistas da Igreja Batista da Rua Walnut, em Louisville, de pé no corredor, banhando-se no poder de Deus. Oh, que coisa! Eu me encontrei com eles após o culto, e eles disseram, aquilo foi o poder de Deus. Eu disse, é isso mesmo, vocês estão absolutamente certos, o poder de Deus. E simplesmente não se consegue encontrar palavras para dizer, simplesmente não se sabe o que dizer. O Espírito Santo toma a direção da reunião e não se sabe o que ele fará com isso. Calmamente, docemente, humildemente, quebrantado. Oh, irmão Pat, isso é o céu para mim. Eu sou um desses tipos antiquados que aprecia esse sentimento nele, veja você. Como o falecido Paul Rader, ele disse uma vez ele estava contando uma história, e ele disse que ele e sua esposa estavam assentados à mesa, e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo. E ele insistiu, dizendo a ela, eu não posso fazer isso, e assim por diante, e ele foi um pouco brusco com ela. Assim, ele olhou para ela e as lágrimas rolavam na face dela. E ele disse a ela, bem, agora, pensou em seu coração, se ela se magoa tão fácil, que fique magoada. Assim, ele, como fazem os homens, dobrou o jornal e colocou-o na bandeja. E ela sempre ficava à porta e lhe dava um beijo de despedida. E então, quando ele chegava ao portão, ele acenava para ele. E então isso satisfazia, vocês sabem, até que ele voltava do seu escritório. E assim, aquela manhã, disse, quando eles começaram a sair, junto à porta, ela estava à porta e ele a beijou e caminhou até o portão, abriu o portão, olhou para trás e ela estava de pé junto à porta, de cabeça baixa, ainda magoada. Disse que ele deu tchau, ela deu tchau. Disse que ele começou a descer a rua e pôs-se a pensar, e se algo me acontecesse antes que eu voltasse para casa, ou se algo acontecesse a ela antes que eu voltasse, Deus nos chamasse para deixar a cena,
e tão boa mulher que ela tem sido, quão doce ela é, e assim por diante. E disse que quanto mais longe ele ia, mais pesado seu coração ficava. Assim ele virou-se e voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele ouviu alguém chorando. Olhou ao redor, ela estava de pé atrás da porta. Ele não disse, perdoe-me, ele não disse, peço desculpas, ele não disse nada. Disse que somente a abraçou e a beijou novamente, virou-se e caminhou de volta para fora. Disse que saiu até o portão, ela estava à porta novamente. Ele disse tchau e ela disse tchau, exatamente como ela fez da primeira vez, mas da última vez havia um sentimento naquilo. Portanto, é assim que é quando tem um sentimento nisso, veja você, de que isso é realmente algo da parte de Deus. Agora, na nomeação, momentos atrás, de um novo administrador, o irmão Softman. Tenho certeza que os administradores e todos estão agora cientes que, no fim do ano fiscal, em 1º de janeiro, todos os ofícios da igreja, tais como pastores e diáconos e assim por diante, expiram. Então, se eles desejam continuar, agora, não pastores, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer administradores e diáconos e professores da escola dominical e assim por diante. O pastor é eleito pela igreja e ele permanece até. E então eles, se as pessoas, a atual junta de administradores ou diáconos ou professores da escola dominical ou o que seja, se eles desejam continuar, eles simplesmente continuam. Se não desejam, então eles têm de renunciar se não desejam continuar. E se não há nada contra eles, então eles continuam pelo próximo ano. E então, se eles não continuam, então fazem uma eleição e indicam algum outro administrador ou quer que seja o ofício. Portanto, isto não obriga um homem por toda a sua vida a servir na junta, mas pelo tempo em que ele sinta que Deus está com ele e ajudando-o. E ele deseja fazer sua parte, ou ela fazer sua parte, o que quer que seja, para prosseguir com a obra de Deus. Estamos sempre felizes em tê-lo servindo conosco, está vendo? Mas dessa maneira, isso dá oportunidade a essa pessoa de servir por um ano e ver o que acha disso. Alguns dos nossos administradores permanecem por anos e anos e anos. E diáconos também, e isso está perfeitamente bem. Mas então, não há tempo pré-determinado. Se um administrador ou pastor ou alguém na junta não sente que tenha mais condições de servir ou muda-se, então ele apenas notifica a igreja para que possam colocar alguém em seu lugar. E foi isso o que aconteceu aqui esta noite com o irmão William Morgan, renunciando como administrador. Eles precisavam de outro administrador e o irmão Softman tinha sido indicado para administrador numa outra ocasião e então foi esta noite recebido na junta. Isto é oficial enquanto for a igreja. Em nossa igreja é a soberania da igreja. A igreja tira ou põe o administrador, a igreja tira o pastor ou põe o pastor, seja o que for, é a igreja em tudo. Isso é apostólico. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador ou algo assim na igreja. Nós não queremos isso. Cada homem, cada pessoa, eu mesmo, ao votar em alguém, tem somente um voto. Como qualquer outra pessoa da igreja aqui, somente um voto. Não é o que eu digo, é o que a igreja diz. Veja, o que a igreja diz no corpo. Vocês gostam disso? Eu penso que isso é exatamente escriturístico. É dessa maneira que deveria ser. Agora, esta vai ser uma semana importante para mim. Aqui vem amanhã, o Senhor permitindo. Eu tenho de tomar decisões para o próximo ano, quanto a todos os convites. Eu desejo ir ao escritório e apanhar todos os meus convites e trazê-los para casa. Portanto, por alguns dias eu vou orar a Deus e orar para Ele me guiar e me mostrar que caminho seguir e o que fazer.
Nós não vivemos em uma época como era quando ele estava aqui, onde Deus o guiava de lugar em lugar, e ele ficava em uma cidade por umas horas, e se ia a outra cidade, mas hoje é um sistema diferente, é uma preparação, grupos ministeriais e muitas coisas que precisam ser feitas. E da forma que faço isso, eu trago todos os meus convites africanos e os deposito todos os convites da Índia, e todos os da Califórnia, de Utah, e todos os diversos convites, e os separo em montões, eu os deixo ali, e então eu começo a caminhar e a orar. Quem sabe entre em meu carro e me vá por 1 ou 2 dias. Retorno orando, algo vem ao meu coração para ir a um determinado lugar, então eu vejo se é apenas uma impressão. Então depois, se isso me impressionou tanto, eu vou até esse montão onde este lugar está, então apanho uma carta e a leio de convite para ver onde é. Então, de lá, aqui está a razão por que eu faço isso. Pense no que é voar cerca de 72 horas de avião, nas tempestades, e para cima e para baixo, e para os lados, se você já voou a ultramar. Não se sabe, às vezes você está subindo, outras vezes descendo e balançando e sacudindo e oscilando através daquelas nuvens e sobre aquela água por 3 dias e noites. Então você desembarca em uma região e o primeiro que se encontra com você é Satanás. Bem, o grupo ministerial disse isto. Alguns deles divergiram no voto e alguns foram a favor, vê? Então, talvez você dissesse, bem, quem sabe o Senhor não queria que eu viesse. Mas quando você é enviado da parte de Deus, você está preparado para enfrentar o inimigo. Você diz, eu piso aqui no nome de Jesus Cristo. Eu venho no nome do Senhor Jesus e aqui fico até que sua obra seja completada. Vê? E você está preparado para enfrentar as forças. Assim vocês me amam. Eu sei que sim. Assim, orem por mim esta semana para que eu tome as decisões certas pela inspiração de Deus que me guia. Agora eu terei algumas pequenas, o que eu chamo, pequenas reuniões de um lugar para outro. Eu vou à Flórida, dias 8, 9 e 10 desse mês, ou Tifton, Geórgia, dias 8, 9 e 10 de janeiro, eu quis dizer ao invés deste mês. E então eu tenho de ir a Glasgow, Kentucky, e talvez Somerset, Kentucky, uma noite, e talvez Campbellsville, Kentucky. E o irmão Rogers queria que eu viesse uma noite ao local onde está, o que nós tivemos que deixar de estar com ele da outra vez. Agora orem pelo irmão Rogers. Estivemos tendo companheirismo hoje e segurei sua mão e descobri que estava em má condição fisicamente. Assim orem pelo irmão Rogers aqui. Ele assumiu muitíssima responsabilidade lá, e isto o deixou nervoso e perturbado. E ele está com a saúde bastante abalada no momento, e sua esposa está muito mal. Assim orem por aquele casalzinho. Ótimos filhos de Deus. E eu lhe disse que, o Senhor permitindo, eu lhe conseguiria uma noite. E o irmão Rattle, nosso pequeno, uma de nossas igrejas irmãs, aqui na 62, um rapazinho acanhado, passava por aqui e não conseguia nem levantar os olhos. E ele ia à minha casa e, suponho que as pessoas pensavam ele ser um tipo incômodo, mas havia algo a respeito do rapaz que parecia real. Eu continuei a persistir com ele e a persistir com ele. Dizia, irmão Rattle, você consegue. Ele dizia, irmão Branham, eu me levanto diante de uma audiência, meu coração sobe até minha garganta. Eu simplesmente não consigo dizer uma palavra. Eu disse, permaneça lá e engula-o de volta e fale no nome do Senhor. Está vendo? E agora ele tem um tabernáculo do tamanho deste, aqui na rodovia, fazendo algo. Permaneça com isso. O rapaz tinha um chamado de Deus. Eu conhecia seu pai, sua mãe. Eles são ótimas pessoas. E então devemos ter June, uma noite lá em New Albany. E, vocês sabem, apenas pequenas reuniões, onde eu posso apanhar uma noite aqui e uma noite ali. Até se tudo correr como planejado, por volta de 25 de janeiro, estarei partindo para Miami, para a Convenção Internacional Mundial dos Homens Cristãos de Negócios do Evangelho Completo. E de lá para Kingston, Haiti, até a América do Sul, e subindo pelo México, e de lá para a África, da África até a Escandinávia, e assim por diante, deste modo. A maior parte do ano, eu creio, será ocupada em reuniões a ultramar. Assim, orem por mim, eu preciso tomar a decisão certa.
Agora, isso é só se for a vontade do Senhor. Senão, eu estou disposto a ir a qualquer parte, qualquer lugar. Não importa onde seja, eu quero ir. Mas enquanto eu puder permanecer de pé neste pó da terra no qual Deus me colocou, eu quero pregar suas inescrutáveis riquezas até que a morte me tire desse corpo. Esta é minha determinação, pela graça de Deus, se Ele somente me ajudar. Se Ele tirar sua mão de sobre mim, o diabo me matará. Assim, vocês somente orem para que Deus mantenha sua mão de misericórdia sobre mim. Não peço sua justiça, peço sua misericórdia, está vendo? Agora, sua justiça, não, eu não poderia suportá-la. Somente sua misericórdia é o que imploro, porque sei que não sou digno e ninguém é. E é melhor não pedirmos sua justiça, queremos sua misericórdia. Agora, esta noite, estando um pouco rouco, mas não podia deixar passar a oportunidade de falar a este ótimo grupo de cristãos. Esperem, antes que eu faça este anúncio, deixe-me dizer uma coisa. Enquanto vocês estão todos em um coração agora, em unanimidade, e tudo operando suavemente, deixe-me ter uma conversinha de 2 minutos com a igreja. Vem. Ouçam, meus queridos no Evangelho, as estrelas em minha coroa, se chegar a ter uma, os comprados pelo sangue de Jesus. Eu fiz isto com um propósito, tendo voltado para cá deste jeito. Nós decidimos isso em uma viagem de caça, o irmão Roy Robertson, o irmão Banks Woods e eu, em uma viagem que nós poderíamos voltar. O irmão Roy e todos nós estávamos conversando a respeito do nosso pastor, o irmão Neville, e um homem que está diante de vocês o tempo todo, pastoreando e tudo. Nós o amamos. Mas ainda assim, o irmão Neville, sendo o co-pastor, parecia um pouco duro para o irmão Neville ter de ser forçado a isso. Vem. Assim nós oramos e pareceu ser a vontade do Senhor que eu o fizesse. Agora, eu disse ao Senhor que se Ele me ajudasse, eu faria o melhor que pudesse. E depois de ter feito minha própria consagração e depois de ter feito a igreja assim fazer, agora, se Deus nos abençoou da forma como Ele fez nas últimas reuniões com aquela pequena consagração, que para Ele, se continuarmos assim, estão vendo, simplesmente continuem assim. Agora, ouçam, vocês estão enamorados uns dos outros, como os vi de pé nos corredores esta manhã e esta semana, com suas mãos erguidas para Deus, e o aprazível Espírito movendo-se no local sobre vocês. Agora, não deem ouvidos a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer. Vem, se o diabo lhe mostrar alguma ou lhe disser algo mal acerca de um dos membros do corpo de Cristo, não creia nisso, porque tão logo você crer nisso, você arruína a sua experiência. E se você vir um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém. Mas vá até aquele membro e com amor e veja se você consegue trazê-lo de volta a Cristo. E se não conseguir, então conte a uma pessoa ou que ela acompanhe você. Faça-o da maneira como a Escritura diz. Vê? Mas não, se alguém disser a irmã fulana ou o irmão fulano, não creia numa palavra disso. Simplesmente deixe isso passar, porque, lembre-se, isso é o diabo tentando arrasar com vocês. Agora somente espere que ele venha, porque ele o fará. Agora deixe o bom homem da casa, a fé, parar-se bem ali e não receba nada. Essas pessoas têm se assentado em regiões celestes com você, tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus, tomando a comunhão à mesa, e o Espírito Santo tem testificado que elas são os filhos de Deus. Sejamos realmente amáveis, compassivos, perdoando, amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você fale amavelmente dela. Observe quão mais amável vem a você então. Vê? Isso mesmo. Sempre retorne o bem pelo mal, o amor pelo ódio. E apenas... Você está se sentindo melhor, querida, a menininha aí atrás? Isso é bom. Eu sou tão agradecido, sim. Fui atrás, ela estava dobrada de dor lá atrás e o Senhor Jesus a fez sair agora e apresentou-a na reunião.
Estamos tão agradecidos por isso. Foi para isso que eu deixei o púlpito momentos atrás. Disseram que tinha orado, sem conseguir chegar ao Senhor. Agora não deixe de fazer isso. Prometa você mesmo isso a Deus. Deus, por tua graça, isso é o que eu farei. Não importa quando alguém falar mal, retorne o bem. Não pense mal. Se você de fato pensa mal e você está apenas hipocritamente dizendo isso, então você está errado. Você apenas continue consagrando-se a Deus até que você realmente se sinta bem para com essa pessoa. É assim que se faz. Então a doçura das bênçãos de Deus irá, cobrirá a sua alma. É assim que se vive vitoriosamente. Então nada pode lhe causar dano enquanto você estiver em amor. Bem, você diz, está vendo? Se você tiver línguas, elas cessarão. E se você tiver sabedoria, ela se desvanecerá. Profecias, isso falhará. Mas quando você tem amor, isso permanecerá para sempre. Está vendo? E não amem apenas os que o amam, mas amem aqueles que não o amam. Porque é fácil para mim amar qualquer um que me ama. Mas tente amar alguém que não o ama. É aí que você pode testar se você é cristão ou não. Alguém que não o ama e ainda assim em seu coração você o ama. Agora, se você não ama, então apenas continue firme em Deus. Aí está, porque eu sei que isso é a verdade. Amém. Eu sei que é a verdade. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the